Oi, amigos, tudo bem? Eu não sei se você gosta, mas eu gosto bastante de estudar sobre Hitler, de ver livros sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu achei um artigo na internet, eu não estava procurando sobre isso, estava estudando direito penal. E aí eu achei esse artigo, o Código Penal Nazista, do autor brasileiro Cristiano Fragoso, sobre o contexto da época. E ele diz em seu artigo algo muito importante e eu achei bem legal de divulgar. Em apenas um ano e meio, entre fevereiro de 1933 e agosto de 1934, a Alemanha, após todos os ataques que ela sofreu com relação à política, com relação à economia, com relação à Primeira Guerra Mundial, com relação à queda da Bolsa de Valores de 1929, passa de um país com federação, com divisão de poderes e direitos fundamentais, a um estado de polícia centralizado, sem direitos fundamentais e tendo no cume um líder que é Hitler. Um autor da época, um constitucionalista bastante importante, dizia sobre Hitler que o poder dele era abrangente, totalmente livre, independente, exclusivo e ilimitado. Daí são lançadas as bases para um governo totalitário, sem limites, e Hitler podia fazer o que ele queria. Eu gostaria de dizer que, e você pode achar no artigo que está na internet, que Hitler não foi escolhido pelo povo, ele não foi eleito. Ele entra no governo como chanceler de um governo que é presidencialista, e ele já nesse governo ele começa a propor agendas e aprovar leis, decretos sobre a possibilidade do executivo assumir as funções do legislativo, do executivo criar leis que abrangessem o poder dele. Ele já mostra, antes mesmo de assumir o poder, uma ingerência bastante grande sobre o judiciário e depois da morte do presidente, do então presidente, ele resolve assumir as duas funções de chanceler e de presidente da Alemanha, e daí ele abre as portas mesmo, e aí ele assume o poder para tornar a Alemanha uma ditadura. Por que eu tô falando isso? Não é meu interesse, não é minha vontade, não é meu objetivo falar de política aqui, não da nossa política. Até porque eu não acredito que esse governo nosso de hoje possa vir a se tornar o que a Alemanha se tornou, o que aconteceu com a Alemanha. Eu acho que é difícil repetir, até porque o nosso constitucionalismo é já bastante avançado, notadamente porque teve influência dessas outras nações e do constitucionalismo dessas nações, dos exemplos. Então a gente, assim, acho bastante difícil mudar nesse tanto. Mas eu gostaria de só colocar isso para vocês porque as coisas podem mudar. A gente precisa saber que nós estamos num poder federado, num estado federado, num estado de república, de democracia, mas que essa não é a realidade do mundo em todo. Há ainda poderes, há ainda estados que têm monarcas, notadamente Inglaterra e outros. Há estados em que ainda temos imperadores e há estados de outras formas, até sem federação. O nosso estado, nós somos, acho que, da minha visão aí, bem particular, bastante privilegiados pela democracia, pela república, pelo voto direto e secreto, pela escolha que a gente tem. Então, ainda que a gente passe por situações complicadas, de desemprego, de baixa na economia, de saúde, de estado de calamidade, nós precisamos ter em mente que precisamos ter uma saúde política, se eu posso dizer, de saúde. Precisamos ter uma consciência bastante grande do poder que a gente tem, porque o Partido Nazista ele só teve a força e a entrada que ele podia ter porque os dois partidos que imperavam, que era e tinham maioria no parlamento, que era o Partido Nazista e o que era do então presidente, eles se uniram contra o comunismo. Então, assim como Maquiavel
propõe um inimigo em comum para unir dois inimigos naturais, precisamos estar atentos a possíveis uniões que não tem nada a ver para combater o inimigo em comum. Mas sem essa parte da brincadeira, não tem nada a ver com o assunto, eu convido vocês a lerem o artigo de Cristiano Fragoso, Código Penal Nazista, para aprender um pouco mais sobre a Alemanha e sobre o que foi o nazismo. Um quadro bastante triste da nossa história. Bem, eu fico por aqui. A gente conversa mais sobre isso outro dia e tem bastante coisa ainda para aprender. Beijos.